Oi, meus amores, como vocês estão? Então, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira hoje. Hoje eu vou dar para vocês uma aula de religião, tá bom? Aula de religião sobre Davi e Golias. Dias atrás, eu coloquei no grupo dois vídeos. Um primeiro foi sobre a obediência de Davi e o segundo foi sobre Davi e Golias. Então, nesse primeiro, falava mais sobre Davi, que obedecia os seus pais e obedecia a Deus. Deus se alegrava com o Davi e estava sempre ao seu lado. E também, quando Davi estava lá pastoreando suas ovelhas, o leão apareceu e Davi lutou com ele e o leão foi embora. Ele venceu o leão, assim também como ele venceu Golias, não é? Então, eu vou ler para vocês. Então, eu sei que vocês já conhecem essa história de Davi e Golias, muitos já conhecem. Vai ser bem melhor para a gente trabalhar sobre isso, hein? Então, essa história está na Bíblia, 1 Samuel, tá bom? Está lá na Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. E está até mais completo. Então, vocês depois vai lá e dá uma lida, tá bom? Se sentir necessidade, vai dar uma lida. E também tem livrinho, aqueles livrinhos bíblicos, tipo esses livrinhos aqui, ó. Esses são os amigos de Jesus, tá bom? Então tem uns livrinhos bíblicos assim que também tem a história de Davi e Golias, tá bom? Aí você pode ler também nesses livrinhos, tá bom? Tá certo? E quem não tem, vai lá na Bíblia e lê até mais completa, porque aqui eu só vou contar a história de Davi e Golias e só. Mas a história de Davi ainda é bem mais extensa, tá certo? Se você sentir a necessidade, vai lá na Bíblia e lê completa, tá bom? Então vamos lá. Davi e Golias. Deus ajuda Davi a derrotar um gigante. Os israelitas estavam em guerra com os filisteus, cujo líder era um gigante chamado Golias. Mande um homem para lutar comigo. Ele urrou. Se ele perder, os israelitas serão nossos escravos para sempre. Os israelitas ficaram apavorados. Ninguém venceria Golias. O pai de Davi o enviara para levar comida a seus irmãos no acampamento. E, quando ouviu o desafio de Golias, disse: lutarei com ele. Todos riram. Você é só um garoto, disse o rei Saul. E ele é um grande guerreiro. Sou apenas um pastor, disse Davi. Mas, se um leão pegar uma ovelha do rebanho de meu pai, eu o persigo e salvo a ovelha de sua boca. Como ninguém estava disposto a lutar, Saul deu a Davi sua espada e sua armadura, mas era pesada demais para ele. Então, Davi pegou apenas 5 pedras lisas do rio e seu fiel estilingue. Venha cá, rapaz, disse Golias, desembaiando a espada. Cortarei você ao meio e abandonarei seu corpo aos urubus. Você vem com uma espada, Davi respondeu, mas eu venho com Deus ao meu lado. Davi pôs uma pedra no estilingue, puxou e a fez voar. A pedra acertou Golias na testa e o gigante caiu morto. Todos os filisteus se apavoraram e fugiram. Ano mais tarde, quando Davi se tornou rei, as pessoas se lembravam da sua valentia ao lutar com o gigante. Então, interessante, né? E bonita a história de Davi e Golias. Então, quando ele falou, não é? Quando o rei disse que ele vinha com a espada, quando Davi falou que ele ia com a espada, e Davi ia com Deus ao seu lado. Então, nós com Deus ao nosso lado, nós temos tudo, tá certo? Porque ele está nos protegendo, tá bom? Então, depois vocês vão ler em qualquer lugar, ou na Bíblia, ou num livrinho bíblico que você tiver a história de Davi, ou pedir para o papai e a mamãe contar para vocês.
E vocês vão fazer o quê? Um desenho. Tia aqui desenhou, ó. Desenhei Davi com o estilingue, as ovelhas, né, que Davi era pastor pastoreava as ovelhas aqui. E aqui tá o gigante caindo, ó, já tá caindo, tá certo? Quando a pedra atingiu a cabeça. Então, eu fiz esse desenho baseada nessa história que eu li, tá certo? Então, você vai também fazer um desenho bem bonito e pintar e contar o que você entendeu da história de Davi e Golias, tá bom? Faz o desenho em cima, coloca o título Davi e Golias ou qualquer outro título que você quiser, tá certo? Por exemplo, nesse livro aqui, que é uma Bíblia para criança que eu estou lendo, tem em cima um título assim, ó, Deus ajuda Davi a derrotar um gigante. Então, você pode também inventar outro título ou então colocar apenas Davi e Golias. Faz o desenho bem bonito, coloca logo abaixo o texto, o que você entendeu sobre essa história, tá certo? Pode colocar as partes mais interessantes da história também, lá no livrinho de religião. Faz isso e depois tira a foto e envia para mim, tá certo? Tá bom? Lembrando que hoje é sexta-feira, então também vai ter outra aula hoje, tá bom? A aula de religião e a aula de ciências, tá certo? Então depois vocês assistam também o outro vídeo com a aula de ciências, tá bom? Então vai ser atividade de religião e atividade de ciência, tá ok? Então beijos, fique com Deus, cuide-se, tá bom? Leia essa história e escreve lá, tá bom? Escreve e desenha, caprichem que vocês são capazes. Beijo!